Paz, amados, graça e paz a todos. Irmãos, louvado e adorado seja o nome do Senhor, voltando aqui para gravar vídeos. E hoje vamos falar aí de um tema que Deus falou forte no meu coração. Deus falou comigo. Vou puxar aqui a cadeira para frente. Deus falou comigo de uma forma até que engraçada, né? Às vezes Deus fala comigo de umas formas aonde nem eu sei explicar direito assim. Estava eu indo ao mercado fazer a compra da semana. E no meio do caminho Deus me faz lembrar de uma palavra. E em cima daquela palavra Ele começa a ministrar na minha mente. E eu gostaria de passar para vocês o que o Senhor falou. Abra aí sem demoras. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 3. No livro do Gênesis, capítulo 3. Aqui no versículo 6. Gênesis 3, 6. Já pedindo aí para você que deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. Deixe seu comentário, sua opinião. Deixe aí seu comentário sobre alguma dúvida que você tenha, sobre alguma questão cristã aí que você gostaria de saber e talvez não tenha a quem perguntar. Deixa aí. Bom, Gênesis 3, 6. Vamos lá. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E disse ele: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Bom, tô olhando para baixo aqui porque a palavra está aqui. Amados, aqui nós temos a queda do homem, né? Aqui nós temos o momento em que o homem cai e o pecado entra na humanidade. Bom, o homem, ele era um ser sem pecado, ele era um ser onde não havia nele maldade, pois ele não tinha ciência do mal, ele não conhecia o mal. E então Deus deixa ali no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deixa ali no jardim várias árvores, a árvore da vida eterna. Deus deixa árvores lindas e maravilhosas, Deus coloca apenas uma lei. Não existia um livro de leis que o homem precisava decorar, não existia um livro de regras, havia apenas uma lei: não coma da árvore da ciência do bem e do mal. E então, o que o homem faz? Ele come.
da árvore da ciência do bem e do mal, e o pecado entra na terra. Vamos lá para o final da Bíblia, para o livro de Hebreus. É que eu não lembro agora. Não, desculpa, não é Hebreus, é Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos abrir aí em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Okay. Vamos lá. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém. Amados, eu li essas duas palavras e queria fazer uma relação entre elas, que o Senhor também falou em meu coração. E aí nós precisamos dar uma passeada na história. O Senhor Deus, ele cria o homem e ele coloca o homem no jardim do Éden, coloca Adão, e ele faz Eva e ele coloca os dois para reinarem, para dominarem sobre tudo que há na terra. Ele coloca eles para dominarem sobre os animais, ele coloca eles para dominarem sobre as plantas, sobre as águas, sobre tudo. E só havia uma lei: não coma da árvore da ciência do bem e do mal. E ali o homem vai e descumpre a única lei que existia. Escuta, se o homem matasse, ele não estaria pecando. Se o homem fizesse qualquer coisa, ele não estaria pecando. Porque o que é o pecado? O pecado é desobedecer uma lei de Deus. Então, o homem ele poderia fazer qualquer coisa e ele não estaria pecando. E ele fez o quê? Ele escolheu fazer aquilo, a única coisa que ele não poderia fazer. E por consequência desse pecado, dele comer da árvore da ciência do bem e do mal, o homem perde a presença de Deus, o homem é expulso do Éden e o mais importante, ele passa a partir dali ser ciente do mal. Algo que eu reparei é que o homem ele não era ciente do mal e talvez por isso ele não havia muitas leis, não havia muitas regras, ele apenas tinha uma regra, que era não comer daquela árvore. O homem ele era puro, ele era inocente, ele não tinha ciência do mal. E quando ele come da árvore da ciência do bem e do mal, ele passa a ter a ciência do mal.
Adão e Eva estavam nus e em nenhum momento havia maldade passando em suas mentes. Você vê que quando Adão e Eva comem, eles se sentem mal de ir na presença de Deus nus. Por quê? Porque a maldade entrou nos seus corações. E esse foi o pecado que foi passado de geração em geração. Seus filhos, seus netos e até hoje em dia não há um ser humano que nasça que não esteja ciente do bem e do mal. Não há um ser humano, por melhor que seja, por melhor pessoa que seja, que não tenha a capacidade de ciência do bem e do mal. E a consequência de você ter ciência do mal, amados, é que nós somos carne. Neste mundo, nós ainda somos carne. E aí, o mal ele é muito prazeroso para a carne. O mal ele é muito prazeroso para a carne. Não dá para se comparar o prazer carnal. E aí, quando o homem se vê fora do Éden e com a ciência do mal e descobre os prazeres da carne, o homem se perde. O homem se afunda cada vez mais e vai de geração em geração fazendo maldade. Muitos conseguem ainda ter uma certa bondade e fazer o bem, mas grande maioria da humanidade segue ali de geração em geração fazendo maldade. Tanto que chega até o ponto do dilúvio, quando Deus só deixa Noé e sua família. Mas mesmo assim, depois quando começa a crescer de novo a população, começa tudo de novo, maldade, 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 maldade. Porque o homem, sendo ciente do mal, e o mal sendo tão gostoso para a carne, o homem não consegue escolher o bem. O homem não consegue resistir ao mal. Consegue por um tempo, consegue às vezes, consegue em algumas circunstâncias, mas o seu ser passa a gostar muito do mal. E então chega num momento aonde o Senhor decide dar uma nova chance ao homem. Onde o Senhor olha e fala: esse jogo está desequilibrado. Esse jogo está muito desequilibrado. Porque os meus filhos são carne. Eles estão na terra. Eles são carne. E o mal, o prazer do mal é muito grande na carne. Então está desequilibrado. Ele sempre vai pender a aceitar o mal. E então Deus nos dá uma nova chance. Se enche de misericórdia e nos dá uma nova chance de equilibrar o jogo. Deus falou no início, o homem não via maldade, ele era puro. Agora, o homem vê a maldade e não tem forças para resistir a ela. Eu vou dar a eles a chance de resistir à maldade. Vou dar a eles a chance de conseguirem dizer não pro mal. E aí, Deus manda Cristo vir e morrer por nós e deixar o seu Consolador. Cristo não veio apenas, amado, para morrer por nós e nos dar a salvação de mão beijada, toma. Não. Ele veio para equilibrar o jogo e para nos dar novamente a chance de escolher o bem. Porque a palavra diz que Cristo se foi, mas deixou conosco um Consolador. Que Consolador é esse? O Espírito Santo de Deus. O mesmo que em Atos 2
batizou, encheu os apóstolos e a partir dali eles passaram a fazer milagres e maravilhas. O mesmo que estava com Cristo e fortaleceu ele no deserto, fortaleceu ele no Getsemane, fortaleceu ele todas as vezes difíceis dele resistir à carne. O mesmo que estava com Paulo e Silas na prisão e por isso eles não cederam, mas começaram ali a cantar louvor e a prisão caiu por causa do terremoto que Deus mandou e eles ali operaram maravilhas. Cristo veio e morreu para nos dar este Consolador que equilibrou o jogo novamente e nos dá hoje a chance de escolhermos o bem e não mais só o mal. Cristo veio e levou sobre si nossas dores, e levou sobre si nossos pecados. A palavra diz que por causa de um homem só, como eu li aqui em Romanos, o pecado entrou na terra. Por causa que Adão e Eva comeu do fruto do bem e do mal. Então toda a sua geração começou a nascer ciente do mal. E sem estar perto de Deus, eles não conseguiam escolher o bem. Mas Cristo é maravilhoso e equilibrou esse jogo, nos dando o Espírito Santo para que nós possamos escolher novamente o bem. A palavra diz em João que todos... Vou ler aqui para vocês. Evangelho de João, capítulo 1. Quem conhece sabe o que eu vou ler. Primeiro capítulo da Bíblia, ali, logo no começo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, onde diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos que recebem a Cristo são filhos de Deus. E todos que recebem a Cristo têm o poder de serem feitos filhos de Deus. E todos que recebem a Cristo têm o Espírito de Deus na sua vida e, portanto, têm a força necessária para escolher o bem. Tu quer dizer, Ariel, que se eu não tenho Cristo, eu não posso escolher o bem? Você pode, você tem um livre-arbítrio, você pode escolher o bem, mas infelizmente vai ser muito difícil. Eu diria que impossível. Porque quando eu digo escolher o bem, eu não digo apenas escolher fazer o bem para o seu próximo. Ou quando eu digo escolher o bem é ter a escolha que Adão teria que fazer, que era dizer não para a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, não para aquele único pecado, para aquela única lei que ele não poderia fazer. Naquela época havia apenas uma lei. Hoje existe muitas leis. Hoje, por exemplo, só no livro, no Antigo Testamento aqui, no livro de leis, são 619 leis. Como um homem sem Cristo conseguiria não cair em nenhuma das leis? Você com Cristo é difícil, é embaçado, mas dá. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Dá. Mas sem Cristo, amados, esquece.
Sem Cristo fica impossível você não cair em nenhum momento. Jesus falou assim, quando ele veio, ele falou: não há um justo sequer sobre a terra que faça o bem e não peque. Você pode até fazer o bem, mas sem Cristo você não consegue não pecar. Sem Cristo você não consegue ser santo. E para nós se aproximarmos de Deus, nós temos que buscar essa santidade. Para ser salvos, não. Porque a salvação não é pelo que eu faço. A salvação, ela é um presente gratuito de Deus para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Mas o galardão, mas a proximidade de Deus, a amizade de Deus, o estar próximo de Deus, o viver uma vida cheia da graça de Deus e da presença do Senhor, isso vem com renúncia. Isso vem vencendo o pecado dia atrás de dia. Então, amados, o que Deus falou comigo e o que eu gostaria de passar para você é que dá para viver uma vida em Cristo Jesus. Porque Cristo deixou o seu Espírito para nos fortalecer. Cristo deixou o seu Consolador. Ele falou: eis que eu me vou, mas deixo convosco o meu Consolador. Ele deixou o Consolador para mim e para você que quisermos encontrar Ele. É só a gente buscar. É só buscar. Se você não sabe como, pegue a Bíblia, dobre o seu joelho e fala com o Pai. Senhor, tá difícil. Senhor, tal pecado é a minha fraqueza. Se abre pro Senhor. Deus, tá complicado, Senhor. Aguentar esse homem, aguentar essa mulher não tá fácil não. Joga tudo que tem dentro do seu coração, joga nos pés do Senhor. Porque como disse Jó, eu sei que meu Redentor vive e em tempo oportuno se levantará. Você vai ver. Você vai ver que Deus, ele é o maior psicólogo, Deus, ele é o maior médico, Deus, ele é o maior em tudo. E ele vai mudar a sua vida. E ele vai fazer você vencer aquilo que você acha que não consegue vencer. E o que Deus falou comigo foi isso. E eu passei para os irmãos. E se você gostou, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like. Se inscreve aí no meu canal do YouTube. Aqui, ó. Como tá aqui em cima, aqui, ó. Canal Ariel Kong. Palavras aí, direto aí. E que Deus abençoe a sua vida. Que Deus opere maravilhas na sua vida. E que cada vez mais você se aproxime de Deus e veja o quão maravilhoso é. O quão maravilhoso é provar dele todos os dias. Que a graça e a paz esteja com todos. Amém.